A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Oremos. Amantíssimo Deus, a nossa gratidão por nos despertarmos não só do nosso sono físico, mas do nosso sono espiritual. Te louvamos pelo poder do Santo Espírito que nos convenceu para chegarmos em boas circunstâncias a fim de te adorar e te louvar nesta manhã de sábado, Deus. Derrama teu Santo Espírito sobre o teu povo que se reúne aqui nesse momento, nesta casa de oração. Que sejamos teus verdadeiros adoradores e que o Senhor se sinta bem em nosso meio e que possamos ser reverentes. Em nome de Jesus, amém, Deus. Muito bom dia para você que veio à Igreja do Jardim América. É uma alegria poder cumprimentá-los nesta manhã de sábado, dizer que você é muito bem-vindo a este santo e bom lugar. Deus seja louvado pela tua presença. O teu Criador, o meu Criador, Ele te trouxe nesta manhã a fim de derramar as tuas bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que você se prepare para receber as ricas bênçãos do céu nesta manhã. Nesta manhã de sábado estaremos conduzindo o culto com os nossos queridos irmãos já conhecidos dos irmãos
que é o ancião dessa igreja, o Paulo, companheiro de ancianato, mais o outro companheiro de ancianato, o Alexandre. E nós temos a alegria de recebermos o pastor Luiz Henrique Sena. Brinquei com ele que Luiz Henrique é nome de rei, ele for também é nome de pobre. Seja bem-vindo, pastor, que Deus o use mais uma vez conosco. Ele que é o departamental da nossa associação ministerial dos pastores, né? Cuida dos ministérios dos pastores, anciões e diáconos. Então hoje estamos recebendo ele, que vai abrir o pão da vida para nós, que você também abra o teu coração para Deus nesta manhã. Cadê as crianças? Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Um bom sábado. A história que eu vou contar hoje é de um menininho que se chamava Pedrinho. Ele tinha 7 anos. Quem tem 7 anos aqui? Ó, tem um que tem 7 anos. Ele tinha a sua idade. E ele sempre fazia o culto com o papai e com a mamãe dele. Eles cantavam músicas da igreja, oravam, contavam histórias. E teve um dia que chegou o dia que a gente mais gosta, acho que do ano, o dia do aniversário dele. O que você acha que ele ganhou de aniversário? Não sei. O que será que ele ganhou? O que você gostaria de ganhar? Ninguém sabe? Deixa eu ver essa menina inteligente aqui, vamos ver. Skate. Ah, um skate. O que mais? Ninguém vai falar carrinho, um boneco, mas sabe, ele ganhou um presente muito diferente. Ele ganhou um papagaio. Olha só. Ele ganhou um papagaio e ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele queria ensinar o papagaio dele a falar. E todo dia ele chegava da escola e ia lá conversar com o papagaio, só que o papagaio dele não falava nada. E ele ia, e todo dia ele vinha animado para ensinar esse papagaio a falar, mas o papagaio dele não falava nada. E aí os dias foram passando, ele falou, não vou nem mais ensinar meu papagaio a falar. E aí ele pegou um dia e estava voltando da escola. Quando ele chegou, ele ouviu uns gritos, assim. Sabe quem que estava brigando? Era o papai e a mamãe. Não pode brigar, é feio brigar, né? Mas o papai e a mamãe estavam brigando. E aí sabe o que aconteceu? Pedrinho saiu correndo e foi lá para o quarto dele. E ele orou a Deus falando assim, Senhor, ajude meu papai e minha mamãe a pararem de brigar. E de repente ele começou a ouvir uma música. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E ele parou de orar, o papai e a mamãe pararam de brigar e viram ver da onde está vindo essa música. E sabe quem que estava cantando essa música? Era o papagaio. O papagaio ouviu o culto que eles faziam de noite e ele aprendeu a música. E Jesus usou o papagaio para fazer o papai e a mamãe pararem de brigar. E aí eles aprenderam que se Jesus está na família e em primeiro lugar, a família é feliz. E aquele papai e aquela mamãe, quando queriam brigar, eles sempre oravam para Jesus e não brigavam. E o lar deles sempre foi feliz. Então vamos colocar Jesus sempre em primeiro lugar no nosso coração.
Antes de vocês levantarem e sentarem com o papai e com a mamãe, eu tenho uma lembrancinha para vocês. As crianças podem ir para os seus lugares e fiquem bem quietinhas. Que lindo! Vocês ficaram com vontade de ganhar um papagaio também? Todo mundo ficou, eu também fiquei. Que lindo! Muito bem, feliz sábado para vocês. Chegou uma hora mais do que especial. Eu acho que todo mundo gosta dessa hora. É a hora de louvar. E na Bíblia, no livro de Tiago, que aliás é o tema da nossa lição desse trimestre, um livro maravilhoso, Tiago 5:13, diz assim: que se alguém está triste, chateado, deve orar. E se alguém está contente, feliz, deve louvar. Mas, eu estava pensando, vocês sabiam que a música também é uma oração? Por isso que cantar aqui é uma coisa tão séria. Cantar e louvar a Deus é coisa séria, porque é uma oração. Nós, na hora da oração, sempre tem silêncio na igreja. A gente não ouve ninguém falando. Até quem está andando, para de andar porque está orando. Eu lembro de alguns anos atrás, que teve lá no Sambódromo, Dia da Alegria. E eu me lembro que algumas pessoas que estavam lá cuidando, que não eram adventistas, ficaram impressionadas. Porque na hora da oração, aquela multidão, ficou todo mundo quieta, né? Aí quando chega na hora do louvor, a gente acha que música é outra coisa, mas música é oração também. Então, se música é oração também, existem músicas que falam temas de oração, de tristeza, né? De alegria. Então, nós vamos fazer o que Tiago 5,13 mandou. Para quem está triste, está com alguma tristeza no coração hoje, nós vamos cantar Meu Deus e Eu, 4:1-7, que é um hino que fala da companhia de Deus conosco, da comunhão que a gente tem com Ele. Esse hino não é muito cantado, gente, mas é lindo. Vamos aprendê-lo. Meu Deus e eu andamos pelos prados, quais bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo
de Deus me pode separar? Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Está chegando o dia em que esse céu que a gente tem hoje e essa terra vão passar, mas nada de Deus vai poder nos separar. E agora a gente vai fazer, continuando, 244. Esse hino fala das bênçãos. Às vezes a gente fica aborrecido, meio chateado, mas gente, para pensar, quantas bênçãos você tem hoje? Você está respirando, seu coração está batendo, você dormiu, você comeu, você está vestido, você tinha uma casa, você está entre irmãos. Então, seja feliz. 244. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos eu duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Homens, mulheres, Recebidas a divina todos. Uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Mulheres, Quantas bênçãos, quantas são, homens, todos. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te-á consolo sempre até o final. Homens, mulheres, Recebidas a divina mão. todos. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Preparando nosso espírito para o tema que nós vamos escutar hoje, 34. Quão grande és tu. Convido vocês a ficarem em pé. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil
igreja. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lagozinho dos céus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ufa, chegou o sábado. Que semana difícil. Uma semana triste. Uma semana difícil, com provações. Para alguns. Para outros, uma semana alegre. Uma semana de bênçãos. Uma semana que foi só alegria. Neste momento, é o momento de nós pedirmos, de nós agradecermos. Se você quiser vir aqui à frente neste momento, se você tem algo a pedir, se você tem algo a agradecer, pode fazer agora. Queremos lembrar também que temos ali a nossa arca na igreja, onde nós depositamos nossos pedidos especiais, nossas orações, e ali sempre vai ter alguém orando pelos seus pedidos. Mas o que nos acalenta o nosso coração, apesar de alguns terem uma semana difícil e outros terem uma semana muito feliz, é que nos dois momentos Deus está conosco. Amém? Vamos nos ajoelhar, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja. Estamos aqui de joelhos, ó Pai, primeiramente para lhe pedir perdão. Ó Pai, nos perdoe. Não é fácil viver nesse mundo com tantas dificuldades, com tantas provações, mas que nos alegra que o Senhor não desiste de nós. O Senhor está a cada momento nos abençoando e nos guiando. Ó Pai, muito obrigado, muito obrigado. Ó Pai, que Ele saia com cada um de nós aqui, a cada família também aqui representada. Senhor, o Senhor conhece a cada coração. Tu sabes o que passa em cada coração aqui. Por isso, ó Pai, venha nos abençoar, venha nos ajudar. Senhor, em especial, pedimos uma bênção ao pastor Sena, que irá abrir a palavra de Deus, que sua mensagem venha de encontro com os nossos corações. Abençoe a cada um de nós, abençoe aqui a tua igreja, nos perdoe, esteja conosco, abençoe a cada familiar aqui, por Jesus. Amém, Senhor. Pai, ouça nossos
porquê de tamanha humilhação? Porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a cena, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama a sua morte. Não entendo por que ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? E em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena. Jamais eu irei esquecer. Eu vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Bom dia, que o Senhor te abençoe muito, muito, mas não pouco, muito. Geralmente o Senhor cumpre o que promete, mas com muita frequência
a gente percebe Ele dando muito mais do que prometeu. Que Deus seja louvado. Eu quero registrar hoje a presença nessa igreja do pastor Clodoaldo Barbosa, que está sentado ali. Pastor, está com a família. Pastor Clodoaldo Barbosa trabalhou muitos anos na União Norte Brasileira, foi secretário da União, meu chefe durante muitos anos, por quem eu tenho uma grande admiração, está com a família toda aí, a esposa muito querida ali. Seja bem-vindo, meu pastor, tá? Que Deus abençoe. Hoje ele mora ali em um dos condomínios ali nas proximidades do NASP. Irmãos, já há algumas semanas nós estamos anunciando o nosso evangelismo do dia 22 a 29 de novembro. Eu já tenho aqui alguns endereços que nós estaremos visitando hoje à tarde, mas e já durante 2 sábados eu estou fazendo esse apelo. Aí nas colunas você pode pegar esse papelzinho e colocar o nome de uma pessoa que você deseja que esteja aqui nessa semana. Existem 2 convites. Um convite é para alguém que não conhece a igreja adventista, ou que conhece, mas que nunca foi adventista. E nós temos um outro convite com uma cartinha especial para aqueles amigos que um dia estiveram aqui e não estão mais. Na saída, você vai poder pegar esses convites e levar para alguém especial e convidá-lo para que sábado que vem, no dia 22, no início da semana, com o pastor Arilton, essas pessoas estejam aqui. Agora, muita atenção. Lembram que nós estamos marcados, combinados, misturados e juntos para sairmos hoje à tarde e convidarmos essas pessoas? Eu dei uma olhada na previsão do tempo. Hoje à tarde provavelmente vai chover, e à noite também. Então nós estamos cancelando o culto na praça e a serenata, devido à meteorologia. Os índices estão assim, a probabilidade de chuva é muito grande, mas vejam, nós vamos vir para a igreja às 16 horas, atenção, às 16 horas, eu vou fazer uma pequena mensagem, e daqui nós vamos sair com esses endereços nas mãos, para levar o convite e o DVD para essas pessoas que nós queremos convidá-las para estarem nesse programa. Irmãos, eu vou fazer um pedido a você, muito carinhoso. Venha hoje à tarde para a gente sair. Lembram que eu sempre falo numa santa perturbação? Deus vai te perturbar hoje à tarde. Você não vai conseguir dormir. Você não vai conseguir. Vai vir aquela coisa que eu não sei de onde vem, mas que eu sei. O Espírito Santo que é livre, que se move, que você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. E vai te arrancar da cama e vai trazer você aqui às 16 horas. A gente vai sair e nós seremos objetos nas mãos de Deus para levar esperança às outras pessoas. Religião, ela não acontece aqui dentro da igreja. Religião é outdoor, é fora da igreja. O que acontece aqui, na realidade, é um evento especial para louvarmos o nosso Deus, um ajuntamento maravilhoso, mas religião a gente mostra lá fora. Se você prestar atenção, o ministério de Jesus não foi indoor, foi outdoor. Era ali perto do mar da Galileia, salvando, curando, abençoando, multiplicando pães. Assim era o ministério de Jesus. E eu espero que o seu e o meu também sejam assim. Então, 16 horas. Eu estou olhando agora para os olhos de todos aqui, né? Estou vendo quem está virando o rosto. Venha para cá, vamos sair daqui, vamos fazer essa atividade tão gostosa, tão agradável. Vamos lá visitar, convidar essa pessoa, a fim de que ele esteja a partir do dia 22. E lembrem-se, no dia 22, nós vamos ter o culto, o pastor Arilton vai pregar, nós vamos ter a escola sabatina, e depois nós vamos levar esses convidados para as nossas casas. Vamos dar-lhe um excelente almoço para eles, né? E vamos convidá-los, vamos ratificar o convite para que eles estejam durante toda a semana. E na próxima quarta-feira, nós já teremos o batismo de 2 casais, frutos do evangelismo, do livro do Apocalipse que o pastor Arilton está fazendo. Vocês estão vendo como dá resultado? Das pessoas que vai, um casal que será batizado, passou aí, veio, entrou, gostou e vai ser batizado quarta-feira agora. Completamente comprometido com o evangelho. Então, que horas nós vamos estar aqui hoje? 16 horas. Quem falou, vem. Quem não falou, vai vir, porque vai ser perturbado também pelo Espírito do Senhor.
Deus abençoe você. Não esqueçam que no dia 29, o Ministério da Mulher está programando um grande programa especial aqui no SESI, um chá entre amigas. Você tem que adquirir o cartão para levar uma amiga que você deseja também ver tocada pelo Evangelho de Jesus, dia 29. Eu quero chamar a Dani aqui, para a gente fazer a leitura, a segunda leitura da nossa comissão de nomeações. Alguns poucos nomes foram acrescidos devido à comissão necessitar se reunir novamente. Então, atentem para a leitura dos nossos líderes. E ainda teremos a necessidade de nos reunirmos mais uma vez, devido à desistência de uma pessoa. A gente precisa se reunir mais uma vez ainda. Feliz sábado. No ancianato, foi proposto o nome de Ailton Santana como primeiro ancião, Murilo Fortes, Adelson Moura, Osíris Almeida, Ronald Vieira, Eloy Estela, Paulo Silva, Douglas, Fernando Francisco, Wilson Magalhães, Anderson Hertal, Renê Santos e Alexandre Andrade. No Ministério de Tesouraria foi proposto o nome de Rodrigo Moreira, Secretaria Daniele Martins, Diácono-chefe Luiz Timóteo, associado Genivaldo Batista, Diaconisa-chefe Edna Estela, Escola Sabatina Jane Fernandes, Escola Sabatina Jovem Eloá Godoy, Ministério Pessoal Rosângela Barbosa, Coordenador de Interessados Julimar Murá, Recepção Rosilene Guimarães. Ministério Jovem, ficou definido o nome de 3 pessoas: Juliana Dalman, Diego Gruber e Ana Lopes. Desbravadores, Maria Lúcia de Souza. Aventureiros, Joelma Torres. Lar e Família, Ellen e Pável, Thaís e Sérgio. Mordomia, Pastor Edilson Félix. Saúde e Temperança, Raul Souza. Sonoplastia, João Ricardo Rangel. Vídeo, Cristiane Bicudo. Técnico de áudio e vídeo, Rodrigo. Crianças e Adolescentes, Cristina Magalhães. Comunicação, Lúcia Cardoso. ASA, Onaira Moura. Tesouraria da ASA, Graciane Moura. Ministério da Mulher, Rosiléia Campos. Publicações e Espírito de Profecia, Josué Campos. Patrimônio, Hélio Lauterti. Liberdade Religiosa, Ana Beatriz. Ministério de Intercessão, Ana Malaquias. E Amigos da Balança, Ruth Santana. Eu proponho. Proposto, só um instantinho. Proposto apoio. Apoio. Nós temos ainda umas 3 ou 4 pessoas que não foram circunstancialmente avisadas ainda. Mas se quiserem fazer alguma observação de aceitar ou não, depois nos procure. Mas nós vamos fazer a votação hoje. Apoio, alguma observação? Tivemos aí, esperamos durante uma semana, ninguém nos procurou. Todos favoráveis, levantem a sua mão, por gentileza, membros da igreja. Votado. Eu preciso fazer mais uma votação, irmãos. Lembram que eu falei a vocês que nós poderíamos votarmos aqui 1 ano ou 2 anos para essas pessoas se tornarem líderes da igreja. Nós temos as 2 propostas, de 1 ano ou 2 anos. Eu gostaria de levar a votação agora também, e essa votação tem que ser feita em igreja reunida administrativamente, como nós estamos aqui. Quantos são favoráveis a apenas 1 ano? Levantem as mãos. Ok. 2 anos, levantem as mãos. Está complicado. Está complicado. Vamos novamente, eu preciso contar. 1 ano, levantem as mãos, por gentileza, rapidamente. Acho que agora foi a grande maioria, pastor Sena? Acho que a maioria, né? 1 ano. Ok. Então, eles estarão atuando, essas pessoas, por 1 ano. Tá certo? Que Deus abençoe, pastor Sena, que o Senhor te conduza e te use poderosamente. Um grande abraço e até às 16 horas.
Mais uma vez, bom dia a todos. Feliz sábado, nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É uma alegria retornar a essa igreja do Jardim América e rever queridos amigos e amigas aqui também conosco. Que Deus te bendiga, que Deus te abençoe ricamente. Aos nossos convidados, que são nossos irmãos também, quem sabe frequenta a igreja católica ou frequenta alguma outra igreja evangélica, por favor, sinta-se bem conosco. Sejam bem-vindos também e que Deus te abençoe ricamente. É uma alegria recebê-los. Nós cantamos, logo no início, o hino 34 do Inário Adventista. Eu não sei quanto a você, mas de todos os muitos hinos que nós temos aqui, o 34 para mim é um dos preferidos. Quão grande és tu. Se você tem o seu inário ainda, quando você abre no 34, aí tem o nome de dois autores deste hino. Um deles, Carlos Bober. Esse Carlos Bober, ele foi um jovem pastor, e quando ele tinha 20 anos, ele foi numa zona rural visitar os membros da sua igreja. E ao visitar os membros ali, retornando para a sua casa, caiu uma forte tempestade. E devido àquela forte tempestade, ele se abrigou numa caverna, no caminho da sua casa. Uma história antiga. E ao estar ali naquela caverna, abrigado e protegido, ele começou a contemplar, admirado, o poder da natureza. E ao contemplar o poder da natureza, admirado ficou, sozinho ali, ele começou, iluminado por Deus, a escrever as letras deste hino, Quão grande és tu. É interessante essa história. No entanto, quando nós lemos o título deste hino, Quão grande és tu, geralmente nós colocamos uma exclamação, não é assim? Eu gostaria hoje de trocar a exclamação pela interrogação. Quão grande és tu? Quão grande Deus é para você? Eu tenho certeza, queridos irmãos, irmãs, pastores que estão conosco aqui também, que nós já estudamos sobre a grandeza de Deus diversas vezes. Diversas vezes. Aliás, não existe algum tema que é apresentado neste púlpito que você já não tenha ouvido alguma vez na sua vida, não é verdade? Sempre você ouve um tema ou outro que você se recorda, eu já estudei isso alguma vez. No entanto, a palavra de Deus, para mim, ela é semelhante às misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus se renovam quando? A cada manhã. Assim também acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não importa quantas mil vezes você estudou este tema, grandeza de Deus. Tenha certeza, o Espírito Santo vai renovar esse tema na sua vida e na minha vida também. E vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã, mais uma vez. Quão grande és tu? Quão grande Deus é para você? Você já leu na Bíblia alguns capítulos bem interessantes a respeito da grandeza de Deus. Me permita ler com você Isaías 40, mais uma vez, por favor. Isaías 40. Aqui o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele faz uma pergunta, melhor dizendo, duas perguntas, né? E ao fazer essas duas perguntas, o profeta não só faz as perguntas, mas também o profeta responde as perguntas. Você percebe que são duas perguntas interessantes. Eu diria que é uma pergunta dividida em duas fases, em duas partes. Isaías 40, verso 18. Deixa eu ler para você essas duas perguntas. O profeta pergunta para mim e para você, para nós: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Sabe, queridos, é interessante essa pergunta do profeta. Quando você anda nas ruas de Jacareí, de São José, do Brasil ou do mundo, o que você encontra que você pode comparar com Deus? O que você encontra que você pode confrontar com Deus? É esta a pergunta do profeta. Com quem comparareis a Deus?
O que você encontra que poderia confrontar com Deus? Sabe, queridos, se você fosse responder esta pergunta, ou estas perguntas, com certeza você deveria usar o que o profeta usou para responder a pergunta. O profeta Isaías, ele pergunta e ele mesmo responde. Mas quando ele responde, ele usa algumas figuras de linguagem bem simples, para que eu e você entendamos essa grandeza desse nosso Deus. Sabe, queridos irmãos, irmãs, amigos que estão conosco aqui, eu e você não imaginamos a grandeza desse nosso Deus. Nós não temos ideia, nós não conseguimos imaginar quão grande é o nosso Deus. Você pode cantar, você pode orar, você pode louvar, mas eu e você não temos ideia da grandeza desse nosso Deus. Eu sempre digo que nas mãos de Deus cabe o universo todo. Há um lugar para mim e para você também. No entanto, vamos ler a resposta do profeta. A pergunta que ele mesmo fez aqui. No verso 15 de Isaías 40, você encontra aqui o profeta respondendo essas duas perguntas. Eu falei para você, ele então, como já falei, ele usa figuras de linguagem. No verso 15 ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai da onde? De um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Você, para entender este verso, não precisa de muita explicação, mas é importante imaginar para entender este verso. Quando o profeta diz as nações, Deus as considera como um pingo que cai de um balde. Vamos imaginar? Eu não sei as donas de casa que tem aqui, que limpam a sua casa, ou os donos de casa também, né? Eu, por exemplo, na sexta-feira à tardezinha, quem passa pano na casa sou eu. Ele tem que ser bem limpinho. E quando eu passo pano na casa, eu pego aquela água suja e jogo fora, e quando eu viro o balde, e eu percebo que a última gotinha escorrega, cai. Eu me lembro deste verso. Porque aqui diz que Deus considera as nações como o que, queridos? Um pingo que cai de um balde. Eu te pergunto, meus irmãos, qual é a significância que tem um pingo que cai de um balde? Nenhuma. Nenhuma. A Bíblia diz que Deus considera as nações, e você leu este verso 15, como o grão de pó na balança. Eu não sei se você comprou mandioca nessa semana. Não sei quem é que gosta de mandioca aqui, né? Mas a mandioca fritinha de vez em quando é bom, né? Quando eu compro mandioca, onde eu compro, ela vem com terra ainda. Alguns já compram lavada e quase cozida, não é assim? Onde eu compro vem com terra ainda. E quando a atendente coloca na balança, ela coloca depois ali no saquinho, me entrega, sempre fica um grãozinho de terra na balança. Aí eu me lembro desse verso. Deus considera as nações como o quê? Um grão de pó, um grão de terra que fica na balança. E eu te pergunto, que significância tem um grão de terra na balança? Nenhuma. A Bíblia diz que Deus considera as nações como pó fino que se levanta. Quando você vai visitar algumas chácaras, né? Em alguns lugares por aí, ou anda em rua não pavimentada, quantas e quantas vezes o pó fino se levanta e some. Que significância tem o pó fino que se levanta, queridos? Nenhuma. Quando você lê estes versos, meus irmãos, Deus está falando para mim e para você, eu sou muito grande, e este mundo que você habita, por maior que seja aos teus olhos, é minúsculo, é um pingo d'água, é um grão de pó, enfim, é um pó fino que se levanta. Queridos, tudo está aqui é para que você e eu tenhamos uma ideia pálida do quão grande é o nosso Deus. Só que o profeta não para por aqui. Leia o verso 17. Vou ler para você. Ele está fazendo as comparações aqui, respondendo a pergunta: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Agora, é interessante aqui, irmãos, que o profeta, ele usa uma expressão que não é encontrada na matemática.
Na matemática você tem ali menos 1, menos 2, menos 3. Agora você tem menos 0 na matemática. O que é menos 0? E você percebe que diz o seguinte, vou repetir para você, verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Continuem. Ele as considera o quê? Menos do que nada. Menos 0. Menos do que nada. Como um vácuo, como um vácuo. Sabe, irmãos, irmãs, quando eu leio este verso, eu penso comigo, onde que está aqui o pós-doutorado? Onde que está aqui o mestrado? Onde que está aqui o saber multiplicado? Por favor, não me entenda mal. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ser um doutor. Você que é jovem ainda e pode ser um doutor na vida, seja um doutor na vida. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que você tem, tudo que você é, pertence a quem? A Deus. Quando nos esquecemos disto, isto é menos do que nada. A juventude, eles têm uma expressão que diz, fulano se acha. É assim? É uma expressão bem interessante, né? Outro dia, em Guarulhos, um jovem conversou comigo, ele contou uma história, para mim era uma piada, mas ele disse que contemplou, que viu essa história, né? Lá no aeroporto de Brasília, na fila do check-in, um deputado federal, não tão conhecido, mas deputado federal que se achava alguma coisa, estava ali e a fila demorada e ele achava que deveria ser atendido logo. Então, de repente, naquela demora, atendente, bem devagarzinho mesmo, ele então chegou até a atendente, saiu do seu lugar da fila, foi até a atendente e disse, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? A atendente se assustou, pegou ali o microfone e anunciou, por favor, uma psicóloga, tem um senhor que não sabe quem ele é. Sabe, queridos, muitas pessoas se acham que são alguma coisa. Queridos, tenha certeza, diante de Deus, quando eu esqueço que tudo vem dele, o que eu tenho, o que eu sou é menos do que nada. Aqui você percebe que Deus coloca o status, né? Deus coloca o status, Deus coloca poder, Deus coloca riquezas também, tudo isso menos do que nada. Para que eu e você entendamos quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Se você ler, quem sabe, vou deixar aqui, pastor Ezequias, uma lição para casa, viu? Leia Isaías 40, todo o capítulo depois. Leia na sua casa com calma. Leia para não dormir à tarde, aí você retorna às 16 horas. Mas quando você ler, você percebe que o profeta, ele usa outras figuras de linguagem. Tudo para que eu e você entendamos essa grandeza de Deus. Quão grande é o nosso Deus. Porém, se você me acompanhar no Salmo capítulo 8, que é o salmo mais conhecido, penso eu, dos Salmos, Salmos 8. Aqui Davi, ele também ficou admirado com a grandeza de Deus. E no Salmos, no capítulo 8, Salmos 8, melhor dizendo, né? Salmos 8, no verso 1, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Este salmo é um lindo salmo. No entanto, aqui, Davi, segundo alguns teólogos, aqui tem vários pastores, eles mencionam que Davi, quando escreveu este salmo, Davi não era ainda o rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. E ele levou as suas ovelhas para o pasto, ficou tarde, não conseguiu voltar para casa, e então ele preferiu ali mesmo dormir com as suas ovelhas. Pegou uma ovelha bem gordinha, fez de travesseiro, olhou para os céus e começou a contemplar os céus estrelados. E começou então, inspirado por Deus,
mais tarde a escrever essas palavras: quando contemplo os teus céus. Meus queridos, eu não sei se você tem tempo de contemplar os céus. Seria bom de vez em quando parar para contemplar os céus. A gente só trabalha, corre. É bom parar um pouquinho e contemplar os céus, ou não? Seria bom parar. Mas quando nós contemplamos os céus, em um lugar onde dá para ver as estrelas, não pode ser em São Paulo, tem que ser em outro lugar, quem sabe em Jacareí, eu acho que dá para ver as estrelas ainda, você começa realmente a ficar maravilhado com o que Deus criou. Agora note você, o nosso planeta, Terra, é enorme aos nossos olhos, não é assim? Quer ver como é grande o nosso planeta? Deixa eu fazer uma pergunta para você. No nosso planeta, quantos países você conhece? Deixa eu mudar a pergunta. Do nosso Brasil, quantos estados você conhece? Deixa eu mudar a pergunta, está difícil ainda. Do nosso estado de São Paulo, quantas cidades você conhece? Está difícil ainda, assim? Da cidade de Jacareí, que é uma grande metrópole, não é assim? Quantos bairros você conhece? E do seu bairro onde você mora, quantas ruas você conhece? E na rua onde você está residindo, quantas famílias você conhece? Você percebeu como é grande o nosso mundo? É enorme, gente, é enorme. Nós não temos ideia do tamanho que é o nosso planeta. No entanto, queridos, quando eu e você pensamos de que o nosso planeta não passa de um pingo d'água num balde, e quando nós olhamos para as estrelas, nós passamos a entender, meus irmãos, que de fato nós moramos num lugar minúsculo aos olhos de Deus. O Sol, por exemplo, é uma estrela de quinta grandeza. Você sabe disso? O que é quinta grandeza? O Sol é uma estrela de quinta categoria. Já pensou nisso? Se o Sol é uma estrela de quinta categoria, o que significa? Lógico, tem estrelas muito maiores. Quem criou o Sol foi Deus. Eu penso às vezes, como é que pode uma estrela como o Sol ficar queimando o tempo todo e não se consumir? É interessante isso, né? E ainda nos aquecer, e Deus na sua sabedoria coloca, eu diria assim, uma toalha em volta desse nosso planeta para não queimar a gente ainda. Tudo foi Deus quem criou. Agora é interessante notar que o nosso Sol é tão grande, e foi Deus quem criou, que a Terra, durante o ano, ela dá uma voltinha em torno do Sol. Como que chama isso mesmo? É translação, não é assim? Quanto tempo demora mesmo? Para dar uma voltinha? 365 dias e 6 horas, segundo os especialistas. Queridos, pense bem, a Terra dá uma volta em torno do Sol durante um ano, a uma velocidade, aperte os cintos aí, de 108 mil quilômetros por hora. Está correndo a Terra está correndo demais, 108 mil quilômetros por hora, só para que eu e você entendamos o tamanho do Sol. Mas, queridos, o Sol, eu repito, é uma estrela de quinta categoria. Ou seja, Deus criou, meus irmãos, estrelas maiores que o Sol. Tudo isto é para que eu e você entendamos quão grande é o nosso Deus. Nós podemos confiar nesse Deus. Podemos crer nesse Deus. Porém, eu quero partir já para a parte final aqui, para ficar dentro do tempo que me deram. Quando você pensa na grandeza de Deus, você sabe que existem, eu diria assim, alguns pontos interessantes que nos leva a admirar mais o nosso Deus, porque apresenta a sua grandeza. Há um verso que você conhece muito bem, eu quero fazer um coral agora com você aqui, João 3,16, por favor. João 3,16, é um verso bem conhecido, você já decorou este verso quando era criança, já decorou quando chegou na igreja, João 3,16, ok? Vamos falar juntos esse verso? 1, 2, 3. Porque Deus, de tal maneira,
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereças, mas tenha a vida eterna. Queridos, a grandeza de Deus não é revelada apenas no seu poder criador. Eu diria que a grandeza de Deus, ela é muito mais ainda revelada no seu grande e magnífico amor por mim e por você. Quando eu penso nesse verso, Deus amou o mundo, coloque o seu nome no lugar do mundo. Deus amou o Luiz, por exemplo, de tal maneira. Deus amou o Ezequias de tal maneira. Que se você coloca realmente o seu nome no lugar da palavra mundo, você percebe que o mundo que é tão gigantesco aos meus olhos, aos seus olhos, torna-se pequeno. E é interessante notar, meus irmãos, que Deus, quando diz para nós, este planeta, este mundo que você habita, não passa de um grão de terra na balança, por outro lado Deus diz, mas eu amo quem mora neste lugar. Sabe, queridos, quando eu penso nisso, meus irmãos, mundo, qual foi o mundo que Deus amou? Irmãos, não foi Júpiter, não foi Marte, e nem foi outros mundos que nós não conhecemos e que, segundo a Bíblia, são habitados. Deus amou este mundo. Foi aqui que entrou o pecado. E foi aqui que Deus se comprometeu, queridos, a vir e salvar as pessoas que habitam neste mundo. Ou seja, Deus, se bem que Ele olha este mundo como um grãozinho de pó mesmo, mas Deus se importa com este mundo. Faz pouco tempo, faz um ano na realidade, né? Não faz tão pouco tempo assim, eu batizei um casal em Guaratinguetá. A Novo Tempo até fez ali, gravou o testemunho desse casal. Eu achei muito interessante. Quando eu os batizei, na realidade foi no mês de maio do ano passado, mas é uma história muito interessante. Eu fiquei assim maravilhado com a história daquele casal. Dona Cláudia e o seu Ubirajara, o seu Bira, para ficar mais fácil. Eles frequentaram a igreja Congregação Cristã do Brasil por 15 anos. Por 15 anos. Você sabe que a Cristã do Brasil, meus irmãos, é uma boa igreja. É uma boa igreja, só tem um problema, não tem a verdade. Mas é uma boa igreja. E eles frequentaram por 15 anos. No final de 15 anos, um dia, o filho desse casal, um dos filhos, eles têm 3 filhos, um dos filhos estava doente. Então a dona Cláudia chegou até o ancião da igreja e pediu para que eles orassem pelo seu filho doente. E o ancião disse: irmã, Deus sabe que o seu filho está doente. Deus sabe de tudo, irmã. Não precisa que nós oremos por ele. A irmã ficou tão chateada, tão triste, porque ela queria que orasse pelo seu filho. Naquela hora, naquele período, o seu Bira e a dona Cláudia, que já estão aposentados, né? Eles resolveram se mudar para a Bahia. Eles tinham um outro filho morando na Bahia. Então ele combinou com a Cláudia: vamos para a Bahia, vamos alugar uma casa e ficar um tempo perto do nosso filho lá na Bahia. Só que a dona Cláudia foi na frente procurar a casa, e o seu Bira ficou em Guaratinguetá, na casa que eles têm naquela região. O seu Birajara, pela primeira vez, começou a assistir a TV Novo Tempo, o canal da esperança, essa bênção que é para a nossa igreja e para o mundo aí fora. É uma grande bênção, queridos, eu poder contar tantos e tantos testemunhos aqui. E ele começou a assistir pela primeira vez. É uma história bem semelhante, não é assim? Vocês que estão no Novo Tempo, as muitas que vocês contam por aí. Mas quando ele começou a assistir, ele percebeu que era um canal de quem? Dos adventistas do 7º dia. Ele se assustou, nunca pensou que essa igreja falasse alguma coisa tão boa assim. E então ligou para a sua esposa, que estava onde? Lá na Bahia. Ele ligou: Cláudia, eu comecei a assistir a TV Novo Tempo. É dos adventistas, mas pode assistir que é bom. E ela então começou a assistir a TV Novo Tempo, lá na Bahia. Queridos, eu perguntei para a dona Cláudia como é que foi o impacto. Ela falou assim: pastor, quando eu comecei a assistir ao Novo Tempo, eu fiquei apaixonada, expressão dela, eu fiquei apaixonada. E eu gostei tanto que assistia a Novo Tempo igual remédio, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. No final de 15 dias, um dia ela fez uma oração.
Sabe, irmãos, eu não sei se você faria a oração que ela fez. Por quê? A cidade aonde ela estava, lá na Bahia, não era uma cidade tão pequena assim. Mas ela orou: Senhor Deus, eu estou assistindo o canal dos Adventistas. Eu estou convencida da verdade que está sendo ensinada. Eu estou aqui na casa do meu filho e eu preciso procurar uma casa para alugar. Senhor Deus, ela orou, eu vou sair da casa do meu filho agora para procurar uma casa para alugar. Se o Senhor quer, deseja que eu seja uma adventista do 7º dia, a primeira pessoa que eu encontrar na rua tem que ser desta igreja. Irmãos, o que você acha? Fácil atender essa oração? Para mim, que sou um ser humano e não tenho nada de poder na mão, seria impossível atender uma oração dessa. Mas para Deus não. Deus é grande, é assim? O universo está nas suas mãos. Ela saiu da casa, um senhor vinha descendo a rua, e ela então cumprimentou, bom dia, aquela coisa toda. E ela perguntou para aquele senhor: o senhor sabe aonde tem uma casa para alugar aqui perto? Porque eu estou precisando alugar uma casa. E aquele senhor respondeu: eu sei sim. Na rua de cima, ao lado da igreja adventista, tem uma casa para alugar. E tem mais: eu sou adventista do 7º dia. Hoje é quarta-feira, tem culto na minha igreja. Eu convido a senhora, por favor, vá à minha igreja hoje à noite. Queridos, naquela hora, a dona Cláudia me disse: pastor, eu me arrepiei toda, mas não falei nada para ele. Nada. Ficou em segredo. Eu e Deus tinham um segredo. Ela agradeceu, não disse que ia à igreja, saiu dali e foi para um comércio tirar xerox, fotocópias. O dono do comércio pequeno, estava pintando as paredes. Ele pintava as paredes e atendia os clientes, né? Ele desceu da escada, atendeu a dona Cláudia, ela agradeceu e dali ela foi para o mercado comprar, segundo ela, a mistura do dia. Sabe o que é a mistura? Comprar a mistura do dia, segundo ela. E quando ela passou ali, no caixa do mercadinho, a moça a viu e disse, e perguntou: a senhora é cristã? Só tem uma cara de crente, a senhora é cristã? Eu sou crente sim, eu sou cristã. E você? Eu sou cristã, eu sou adventista do 7º dia. E eu gostaria de convidar a senhora para ir na minha igreja que fica fica na rua de cima e tem uma casa para alugar. Ok, queridos, se fosse você, a dona Cláudia, o que você faria? Ela voltou para casa e, segundo ela, falou: pastor, eu me ajoelhei e agradeci a Deus, porque Deus atendeu a minha oração. Sabe, queridos, quando a dona Cláudia contou esse testemunho, sabe o que eu pensei? Que Deus é esse? Que Deus é este? Que tem um universo inteiro para comandar tantas e tantas pessoas habitando neste mundo. Deus é como se ele parasse para atender aquela oração. Já pensou nisso? É como se Deus parasse para atender aquela oração. Queridos, por isso que eu digo que a grandeza de Deus não se revela apenas no seu poder criador. A grandeza de Deus se revela no seu imenso, no seu magnífico amor. Só que a história não cabe aí. Não acabou a história ainda, dona Ana Cláudia. Você que assistiu o que a Novo Tempo produziu, né? Só que a Novo Tempo produz tudo muito rapidinho, né? Assim, tem detalhes que eles não contam, não dá para contar. A dona Cláudia foi à igreja naquela noite. Quando ela chegou na igreja, queridos, sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu fiquei decepcionada. Por quê? Era uma igreja de madeira, pastor. Já pensou? Uma igreja de madeira. A minha igreja cristã do Brasil, aquela igreja grande, cinza, bonita. E eu vou numa igreja do Novo Tempo de madeira. De longe eu parei, quase que eu não entrei na igreja, pastor. Porque eu pensei, não pode ser esta igreja do Novo Tempo. Não pode ser. Se fosse no Jardim América, quem sabe não falaria isso. Mas lá não, ela pensou, não pode ser. Mas mesmo assim, ela disse, o Espírito Santo, pastor, tocou no meu coração. Esta é a igreja da Novo Tempo, não tenha dúvida.
No entanto, o que ela me disse? Pastor, eu cheguei à porta da igreja. Quando eu cheguei, pastor, as pessoas me cumprimentavam, me beijavam, me abraçavam, me davam boas-vindas, repetiam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu fiquei tão feliz com a recepção, pastor, que ela me disse, eu me senti como se estivesse em um palácio. Uma igreja muito simples, mas bem recebida. Ela se sentiu como se estivesse em um palácio. Entrou, sentou-se nos primeiros bancos. Antes de começar o culto, um senhor se levantou, veio por trás, cutucou a dona Cláudia e perguntou, a senhora me conhece? Não me lembro do senhor. Quem que é o senhor? A senhora foi no meu comércio hoje tirar xerox. Eu estava pintando as paredes com um bonezinho sujo de tinta. Eu também sou adventista do sétimo dia. Sabe, queridos, a irmã Cláudia disse, pastor Sena, eu pedi para Deus colocar quantas pessoas no meu caminho? Uma pessoa. Deus colocou 3 pessoas. A segunda, ela só não ficou sabendo, porque não deu tempo de perguntar. Não deu tempo de conversar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus amou o mundo de tal maneira. A sua grandeza, eu repito, meus irmãos, você pode contemplar a natureza. Você pode contemplar as estrelas. Você pode contemplar a formação de um bebê no ventre de uma mãe. Tudo isto apresenta e revela a grandeza desse nosso Deus. Você pode contemplar, queridos, o abrir de uma flor. Tudo isso revela a grandeza desse nosso Deus. Você pode contemplar um beija-flor ali, chupando o néctar das flores. Isso revela a grandeza desse nosso Deus. Mas, queridos, o amor de Deus é a sua maior revelação na pessoa de Cristo Jesus. A grandeza de Deus se revela no seu imenso e magnífico amor. Me permita ler o último verso dessa manhã. Quando você e eu nos chegamos aqui na igreja, quando você e eu acreditamos de que esse nosso Deus é um Deus grande e poderoso, quando você e eu confiamos de que a grandeza de Deus se revela no seu imenso amor, fica uma pergunta para mim e para você. O que você e eu fazemos com tudo isso? Entendeu a pergunta? Quando nós contemplamos a grandeza desse nosso Deus, entendemos que a sua grandeza se revela em seu imenso amor, o que você e eu fazemos com tudo isso? Guardamos para nós? Sabe, irmãos, há um verso aqui, e esse aqui é o último verso, Marcos 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Já que eu e você somos salvos pelo imenso amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo, já que a sua maior grandeza, quão grande és tu, se revela no seu imenso amor por mim e por você, e hoje você está aqui, eu estou aqui, por esse imenso amor, queridos. Você sabe que a dona Cláudia tem um testemunho dela, mas qual é o seu testemunho? Como que você foi alcançado por Deus? De que maneira? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem um testemunho especial. Eu tenho o meu testemunho também. Mas estamos aqui, queridos, já que nós fomos alcançados por esse imenso amor, o que vamos fazer com tudo isso que nós recebemos? Esse verso aqui, o último verso, Marcos 10, verso 45, eu vou ler para você. Pois o próprio Filho do Homem não veio para fazer o que, irmãos? Para ser servido, mas para servir. De que maneira? E dar a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos, a Bíblia deixa bem claro para nós. Se eu e você somos alvo e salvos por esse imenso amor que revela a maior grandeza de Deus, eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus. Sabe, queridos, pense bem, Jesus é Deus, Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que esse nosso Deus deixou o seu trono de graça
e veio para este mundo, não para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vi o apelo do pastor Ezequias com respeito ao serviço que nós podemos desempenhar hoje à tarde. Que horário mesmo? 16 horas. Talvez você diga, mas pastor, não é só levando convites que eu estou servindo. Mas eu diria para você, não é só, eu concordo, mas é uma das opções tão boas, ou não? De sairmos de porta em porta e distribuímos convites, convidarmos as pessoas para adorar o nosso Deus, para aprender da palavra desse nosso Deus. Sabe o que eu penso? No testemunho da irmã Cláudia, se ela chegasse naquela igreja humilde e não fosse bem recebida, se ela chegasse naquela igreja simples e não fosse bem querida, você acha que ela voltaria? Sabe, irmãos, quando eu a batizei, ela disse, pastor Sena, a partir de hoje, eu e o meu esposo estaremos nessa igreja para sempre. E então fiquei curioso e perguntei, mas seu Bira, como é que o senhor se converteu? Porque quem se converteu foi sua esposa, lá na Bahia, e o senhor aqui? Eu falei assim, pastor, a minha esposa ligou para mim na quarta noite, quando voltou da igreja adventista, e disse, Bira, a partir de hoje eu sou adventista do sétimo dia, e você vai fazer o que com a sua vida? E eu, naquele próximo sábado, eu fui à igreja adventista mais próxima, e os dois foram batizados. Hoje, tanto ele quanto ela são diáconos da igreja, diáconos da igreja. No entanto, mas eu penso, queridos, se não fosse bem recebida, se não existisse, quem sabe, o novo tempo, irmãos, sabe, se essas ferramentas de salvação, pessoas, instrumentos, se Deus não se utilizasse disso, eu não sei se eu estaria contando essa história para você aqui. Porém, queridos, eu e você temos a oportunidade de fazer como Jesus fez, servir e não ser servido. Agora, vamos falar a verdade, não é gostoso ser servido ou não? Lógico que é. Quando você senta ali naquela cadeira de praia e chega alguém com água de coco para você, como é gostoso ser servido? Só, queridos, no contexto espiritual, meus irmãos, Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Nesta manhã, eu gostaria de deixar um convite para você. Você entender um pouquinho mais quão grande é Deus. Você compreender um pouco mais da grandeza desse nosso Deus. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Você gostaria nesta manhã de falar, Senhor Deus, o Senhor é tão grande na minha vida, me ajude a ser uma bênção para outras pessoas. Me ajude a parar de querer ser apenas servido. Me ajude a servir. E se for necessário, dar a minha vida para salvar as pessoas. Servir. De todas e qualquer maneira, servir. Me ajude a ser mais útil na tua causa. Me ajude a revelar a tua grandeza às pessoas. Me ajude a seguir o exemplo de Jesus. Servir. Para que pessoas como o seu Bira e a dona Cláudia, pessoas como você mesmo, sejam salvos pela graça do Senhor Jesus. Você gostaria de fazer essa oração? Senhor Jesus, me ajude a te servir mais e melhor. Senhor Jesus, me ajude a te servir mais e melhor. Senhor Jesus, me ajude a te servir mais e melhor. Esta é uma oração. Giovanni, por favor. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Queridos, eu não quero que você fique em pé e nem que levante as mãos. Mas se você deseja servir a Deus mais e melhor, se você deseja revelar, queridos, a grandeza de Deus a outras pessoas, eu gostaria que você, sentadinho assim como você está,
que você fechasse seus olhos e conversasse com Deus. Conversasse com Deus: Senhor Deus, me ajude a te servir mais e melhor. Me ajude a ir além do que eu tenho ido. Me ajude a ser um instrumento de bênçãos, mais do que eu tenho sido até hoje. Você pode ouvir essa mensagem, conversar com Deus, fazer essa entrega pessoal ao nosso Deus. Que Deus te bendiga. Do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Santo Deus e bondoso Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, uma porção dobrada do Teu Santo e Bom Espírito.
transformando a nossa vida, purificando-nos, nos abençoando, Senhor Deus, a crescer mais ainda na Tua graça, sendo instrumentos de salvação e bênçãos a muitas pessoas. Nós sabemos, Senhor Deus, que neste mundo existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não conhecem ao Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, da importância desta igreja, Senhor, que o Senhor a levantou e mantém para pregar o Evangelho. Mas te pedimos, Deus de amor, por favor, nos abençoe para que nós te sirvamos mais e melhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Nos abençoe, Senhor Deus, para que nós tenhamos alegria de ver mais pessoas se entregando a Ti e ao mesmo tempo se preparando para a volta do Senhor Jesus. Continue, Pai de amor, abençoando cada família desta igreja, abençoando cada filho, cada filha que o Senhor tem nesta igreja, Senhor Deus, e nos usando como instrumento nas Tuas mãos. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vai e vede, história de hoje. Fogo destruidor. Meu nome é Marcelo Revac e essa é minha esposa Liliana. Viemos a Mina Claveiro com a missão de montar uma madeireira. Desde que eu nasci, por costume dos meus avós, guardamos os sábados como obediência aos mandamentos de Deus. E quando nos mudamos para a Mina Claveiro, a primeira coisa que fizemos foi colocar uma carta na porta do nosso negócio, avisando que fechávamos aos sábados. Eu sentia muita necessidade de ir à igreja, e quando íamos à cidade, falávamos muito sobre esse tema. Meu amor, vamos à igreja? O que você acha? Agora mesmo? Sim. Quem sabe mais tarde? Ah, vamos. Não, hoje não, Lili. Estamos aproveitando o dia de descanso. No outro sábado. O que você acha? Apesar de não cumprir as promessas que fazia para minha esposa, os sábados sempre foram muito especiais para mim e para minha família. Conversávamos com as crianças, brincávamos e, na verdade, passávamos muito bem. Você se lembra que nesse sábado você prometeu que iríamos à igreja, lembra? Sim, é lá. Olha. Sério, olha a igreja por ali. Vamos? Outro sábado, Lili, outro sábado. Depois de insistir muito, meu esposo aceitou entrar na igreja. Estava muito feliz, entusiasmada, mas não durou muito. Durante 4 anos e meio, ele nunca mais havia aceitado um convite meu, até que uma coisa terrível aconteceu conosco. Era uma sexta-feira à tarde, quando o empregado nosso me avisou que havia um incêndio próximo à madeireira. Quando saímos, a temperatura lá fora estava muito alta. Ventos muito fortes, fumaças que nos impediam de respirar. A madeireira estava sendo consumida pelo fogo. Não tivemos outra opção senão correr. Em questão de segundos, saímos com algumas roupas que conseguimos juntar. As labaredas iam consumindo a madeireira, a casa e tudo o que tínhamos. Eu pensava com o meu coração em tudo o que Deus estava me pedindo naquele momento. Naquela noite ficamos entre as demais madeireiras e outras casas e fui buscar na casa de meu irmão um refúgio para poder passar a noite e dormir. Alguns dias depois, recebemos a visita do pastor adventista em nossa casa. Marcelo, estamos todos muito tristes, doloridos, com esta terrível perda que vocês tiveram. Por isso vim aqui para dizer que a igreja inteira está orando para que Deus lhe fortaleça.
E também quero saber o que posso fazer por você nesse momento, Marcelo. Pastor, preciso me batizar. Que bom, Marcelo. Acredito que esta é uma maneira correta de responder a uma crise. Mas, já que você quer se batizar, primeiro, permita-me lhe entregar algo que irá ajudá-lo a se preparar devidamente para que possamos planejar esse momento tão importante de sua vida. Deus nos mostrou o seu amor por inúmeras maneiras. Através da internet, visita dos irmãos, de pastores, mas nunca o escutamos. Quando perdemos tudo, finalmente entendemos o que Deus nos pedia. Ele não queria meu dinheiro, minha madeireira, meu sábado, mas sim a entrega total do meu coração. Deus nos permitiu a recuperação de tudo o que havíamos perdido. E ainda mais. Hoje, estamos com 2 madeireiras e apoiamos muitas obras de Deus. Também nos comprometemos com a construção de mais 2 igrejas. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão, por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão, por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Querido Deus e Pai, Senhor, aqui estão os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Que uma bênção especial esteja sobre essa doação, para que o Evangelho eterno seja pregado a todas as nações, línguas e povos, para que então Jesus volte. Senhor, queremos pedir também pela igreja, os dizimistas e ofertantes fiéis, para que bênçãos sem medidas recaiam sobre todos, para que juntos possamos fazer mais e melhor na tua obra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Fique atento às programações da Igreja do Jardim América e participe! Neste sábado, dia 15, teremos o ensaio do coral às 17 horas. Participe! Com você, nosso louvor é mais bonito. Neste domingo, às 6 da tarde, o tema do estudo Família Radiante será 7 cartas de amor e 7 selos. Nesta segunda-feira, dia 17, às 7 da noite, teremos o Amigos da Balança. Elimine peso, ganhe saúde e melhore a sua autoestima. Dia 29 de novembro, teremos a celebração e revelação do Amigo de Oração. Um grande evento será promovido pelo Ministério da Mulher e envolverá 5 igrejas. O programa terá música, testemunho, sorteios e dinâmicas. Procure a Rosileia e pegue seus cartões para enviar a um amigo. No próximo sábado, dia 29, às 3 horas da tarde, no SESI de Jacareí, estaremos celebrando o poder da oração. Então, relembrando, escolha alguém por quem orar. Pegue os convites com o Ministério da Mulher. Entregue o cartão convite ao seu amigo de oração. Confirme a presença do seu amigo no dia 29. Ore e confie que o Senhor fará grandes maravilhas através da sua oração.